Ageu, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 9. Profeta Ageu, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 9, onde estaremos dando continuidade à exposição do livro de Ageu. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: no segundo ano do rei Dário, no 21º dia do 7º mês, a palavra do Senhor veio por intermédio do profeta Ageu. Senhor, ele fala agora ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Saltiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadac, e ao restante do povo: dentre vós, os sobreviventes que viu este templo na sua primeira glória, e agora como veio, não é como se nada fosse aos vossos olhos? Esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, sumo sacerdote Josué, filho de Josadac, esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu estou convosco, diz o Senhor dos exércitos. E esta é a aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito. O meu Espírito habitará no meio de vós, mas no meio de vós não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: em pouco tempo farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, as coisas preciosas de todas as nações serão trazidas, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. A prata e o ouro pertencem a mim, diz o Senhor dos exércitos. A glória desse novo templo será maior do que o primeiro, diz o Senhor dos exércitos. E estabelecerei a paz neste lugar, diz o Senhor dos exércitos. Amém. Poderoso Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua poderosa palavra, diante da Tua poderosa presença, te pedindo, Senhor, fala conosco neste lugar. Continua, Senhor, a falar conosco, assim como o Senhor já falaste, através das oportunidades, através do louvor, através da oração, através da ministração do Teu culto, Senhor. Nós te pedimos, ó Senhor, continua, Senhor, a falar aos nossos corações. Continua, Senhor, a realizar a Tua obra, a cumprir em nós o Teu querer e a Tua vontade. Eu diminua para que Tu cresça, que eu suba para que Tu apareça. O que nos importa é ter o Teu nome reconhecido, o Teu nome engrandecido para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, quarta-feira passada, vimos a respeito da exortação sobre a reconstrução do templo. Ageu vai ser usado pelo Senhor para falar para o povo que o povo estava inventando desculpas para não construir o templo do Senhor. As pessoas começaram a dizer que estavam sem recursos, que tinham uma lei que não permitia, que estavam sem tempo, que estavam sem diversas coisas, mas o Senhor usa o profeta para dizer: acaso então há tempo, é tempo de parelhar as vossas casas, há tempo de cuidar das suas necessidades e deixar as necessidades do Senhor de lado. Vimos que o templo, antigamente, ele era a representação da presença do Senhor. No texto que acabamos de ler, o Senhor diz que Ele cumpriria a aliança que Ele tinha dito quando o povo saiu do Egito, que Ele habitaria entre o povo. E o templo, ele significava a presença do Senhor. O templo, ele era utilizado para a oração, ele era utilizado para adoração ao Senhor, e também era utilizado para sacrifício ao Senhor. Vimos que após a morte de Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus agora habita em nós, não habita em templos feitos por mãos, mas em nosso interior. Então, a partir do sacrifício de Cristo Jesus, nós nos tornamos templos do Espírito Santo de Deus. Se nós somos templos
temos o Espírito Santo de Deus, nós precisamos entender e ver em nossas vidas como está a nossa adoração ao Senhor, como está a nossa oração com o Senhor, como está a nossa intimidade com o Senhor e como está o nosso sacrifício ao Senhor. Mas pastor, o Senhor Jesus já fez o sacrifício na cruz do Calvário por mim, mas o Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Por isso é necessário sacrificar. Só quem sabe negar os desejos da carne, só quem sabe fazer conforme a palavra do Senhor nos diz, sabe como é sacrificial. Só quem já um dia tentou fazer uma dieta e vê uma porção de coisa em cima da mesa e você diz: não, eu não posso comer aquilo, e fecha seus olhos para não comer, sabe o que é fazer um sacrifício para um bem maior. Então precisamos entender e analisar as nossas vidas de como está a minha intimidade com o Senhor, como está o meu relacionamento em oração, em falar com Deus, porque a oração nada mais é do que intimidade com Deus. Assim como você faz um amigo e você está ali conversando com ele, falando com ele, isso é você cortando e dando laços de afinidade com o seu amigo. Assim também é com o Senhor. Quando nós buscamos ao Senhor em oração, Ele nos ouve e nos atende. Ele entende e ouve os nossos pedidos e o nosso clamor. Como está a sua intimidade com o Senhor? Como está a sua vida sacrificial ao Senhor? Você tem negado a si mesmo? Você tem negado a sua carne? Você tem negado as suas vontades para adorar e agradecer o nome do Senhor? Como está o seu louvor ao Senhor? Paulo vai dizer que seja o que for fazer, façais para a glória de Deus, para o louvor do Senhor. A sua vida tem sido um louvor para o Senhor? A sua vida tem sido para honrar e glorificar o nome do Senhor? Você tem exaltado e agradecido o nome do Senhor? Você tem feito o que o Senhor tem te pedido para fazer? Porque quando o Senhor fala através de Ageu para aquele povo, e o povo entende e obedece aos mandamentos do Senhor, então o Senhor manda dizer através do profeta: eu estou com vocês. Deus manda dizer a eles, a partir do momento que aquele povo se arrepende dos seus maus caminhos, a partir do momento que aquele povo começa a reconstruir o templo, reconstruir a intimidade com Deus, para os nossos dias de hoje, a partir do momento que aquele povo começa a buscar a presença do Senhor para o seu meio, porque o que significava o templo era a presença do Senhor no meio deles. Então, a partir do momento que eles obedecem, começam a reconstruir o templo, começam a buscar a presença do Senhor, começam a buscar o Senhor para próximo de si. O Senhor disse: eu estou convosco. E o interessante é que o livro de Ageu vai nos dizer, e ele começa não dizendo era uma vez, de uma história fictícia ou inventada, mas ele começa nos dizendo: no segundo ano do rei Dário, no 21º dia do 7º mês, a palavra do Senhor veio por intermédio do profeta Ageu. Interessante que a Bíblia ela conta relatos específicos de eras, de pessoas que estavam no poder, da quantidade de tempo, de meses, de anos que ali estava acontecendo, para que, se alguém quiser conferir, entenda e veja verdadeiramente que isso que está escrito é verídico. Foi o Senhor que disse. Então o profeta vai dizer que naquele ano, no reinado, no segundo ano do reinado do rei Dário, no 21º dia do 7º mês, a palavra do Senhor veio ao intermédio do profeta Ageu. Esse dia, 21º dia do 7º mês, o primeiro dia do 7º mês,
veio a palavra do Senhor, aonde era comemorado ali, quando o Senhor tinha tirado o povo do Egito, e ali o Senhor diz a Moisés para construir uma tenda para ele, que ele habitaria no meio do seu povo. Desta data, o Senhor tinha outrora, ao sair o povo do Egito, dito ao povo que ele não estaria mais um Deus distante, mas ele estaria diante do seu povo e no meio do seu povo. Então veio a palavra por intermédio do profeta Ageu: fala agora aos governantes de Judá, Zorobabel, filho de Saltiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e ao restante do povo. A palavra do Senhor veio para toda a liderança, a palavra do Senhor veio para os governantes, a palavra do Senhor veio para os líderes religiosos, e a palavra do Senhor veio para o povo, dizendo: dentre vós, os sobreviventes que viu este templo no seu primeira glória, e agora, como o veio? A palavra do Senhor veio àquele povo dizendo: dentre vocês que aqui estão, que já viram a glória do primeiro templo, o que vem agora? Eu quero te convidar neste momento a fechar os seus olhos e você voltar ao tempo que você entregou a sua vida ao Senhor, e você lembrar das práticas que você realizava e da vida que você vivia nos tempos de glória, nos tempos da construção do templo, onde o templo estava um templo glorioso. Quando você entregou a sua vida a Cristo Jesus, e você decidiu viver para Ele, e você vivia com aquela chama ardente dentro do seu coração, um desejo incessante de se saciar da palavra, de buscar o Senhor em oração, de estar sempre louvando e buscando louvar ao Senhor. E o que o profeta está dizendo é: agora olha para o templo que você se formou, olhe para o templo que você se encontra hoje. O que você vê? Será que você vê a mesma glória que tinha no início? Será que o templo, o relacionamento, a adoração, a oração, a busca incessante pela presença do Senhor ainda é a mesma? Será que você tem vivido uma vida como outrora você viveu nos momentos de glória? No momento em que você decidiu viver para o Senhor? O que o profeta está dizendo àquele povo é que olhe agora para esse templo que está diante de vocês. Olhe para dentro de você. Olhe para as suas atitudes e as suas decisões que você tem tomado perante a trajetória da sua vida. Será que você tem vivido verdadeiramente para a glória do Senhor? Será que a sua vida tem honrado e engrandecido o nome do Senhor? Será que as suas decisões, as suas escolhas, os seus desejos têm glorificado e exaltado o nome do Senhor em sua vida? Por isso o profeta está dizendo: olhe para aqueles que viram o templo de glória, olhe agora para o templo que está diante de vocês. Olhem e vejam, não é como se nada fosse aos vossos olhos. O profeta está dizendo àquele povo: o templo era glorioso demais. Você tinha tempo para buscar o Senhor em oração. Você acordava nas madrugadas para buscar o Senhor. Você estava dedicado em qualquer momento que tinha, buscava o Senhor na leitura da palavra, entendimento da palavra. Buscava o Senhor em oração. Buscava o Senhor em sacrifícios. Buscava o Senhor em louvores, em exaltação ao Senhor. Por isso o profeta está dizendo: olhe agora, e como se nada fosse
olhos. Esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, ó sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhe, porque eu estou convosco, diz o Senhor dos exércitos. A partir do momento que nos arrependemos, o Senhor está conosco. O texto anteriormente é bem claro em nos dizer que então obedeceram a voz do Senhor. Aquele que obedece, aquele que reconhece, deixa, alcança o favor de Deus. Aquele que reconhece o seu pecado, as atitudes, e reconhece diante do Senhor, alcança o favor de Deus. E então o profeta disse novamente: eu estou convosco. Anteriormente, no capítulo 1, ao lemos, precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos. Precisamos olhar para as nossas vidas e ver se há em nós algum caminho mau. E precisamos reconhecer o Senhor em nossas vidas. Precisamos reconhecer e saber que temos um advogado, que é Cristo Jesus. Precisamos olhar para dentro de nós e reconhecermos: será que as nossas vidas ainda estão um tempo de glória ao Senhor? Ou será que com o passar dos anos esquecemos de tirar a cinza do altar? Às vezes em nossas vidas deixamos a cinza sobre o altar e não tiramos a cinza da inimizade, a cinza de problemas que deixamos de resolver, a cinza da falta de perdão, a cinza de diversas coisas que acabamos nos poluindo e deixamos dentro do nosso interior. A palavra do Senhor diz que o fogo permanecerá continuamente sobre o altar. Mas quando olhamos para os homens que cuidavam do templo, eles iam no altar, limpavam as cinzas, colocavam madeiras novas para que o fogo continuasse pegando. Precisamos tirar toda a sujeira que tem dentro de nós. Precisamos olhar para o nosso altar, a nossa vida, o nosso coração e ver o que temos permitido que fique em nosso interior. Será que inimizades, falta de perdão, raiva, rancor, ódio, o que temos guardado dentro de nós? Precisamos fazer uma autoanálise todos os dias das nossas vidas. A palavra do Senhor nos diz que não devemos deixar cair sobre o sol a nossa ira. Mas muitas vezes pessoas têm passado anos e anos remoendo um passado amargo, remoendo algo que fizeram ou que agiram contra a sua vida. Muitas pessoas têm passado anos e anos com a cinza sobre o altar, com a cinza sobre o altar, assim deixando com que aquele fogo não venha pegar de forma certa e de forma que consome. Todos aqui que estão, que conseguem, que fazem churrasco, sabem que quando a cinza está velha, não se pode colocar o carvão novo sobre aquele lugar, mas sim tem que limpar aquele lugar, colocar o carvão para que aquele fogo pegue e possa aquecer verdadeiramente e ali assar aquela carne, ou seja, o que for colocado sobre aquela grelha. Em nossas vidas não é diferente. Quando nós juntamos cinzas sobre as nossas vidas, sobre o nosso interior, o fogo não pega mais como pegava antes. Não temos mais desejo de orar como tínhamos antes. Não temos mais vontade de ler a palavra como tínhamos antes. Não temos mais o desejo de estar na igreja, de estar em comunhão, de estar com os irmãos. Não temos mais a vontade que ardia em nosso coração.
deixamos a sujeira deste mundo entrar dentro de nós, deixamos as coisas ruins permanecer sobre as nossas vidas, e assim o Espírito não age mais. Muitas vezes pessoas têm vivido uma vida pecaminosa e para ela aquilo já é normal. Isso não me incomoda mais. Cinzas sobre o altar. Quando nós vivemos uma vida longe da presença do Senhor, e isso não nos constrange, e isso não nos dá vontade de voltar e de nos arrepender, são cinzas sobre o altar. Precisamos reconhecer aonde temos caído, pois temos um advogado que é Cristo Jesus. Precisamos reconhecer e alcançar o favor de Deus em nossas vidas. Muitas vezes dizemos e oramos ao Senhor: Senhor, me perdoa, mas não queremos dizer o que é e quer que o Senhor nos perdoe. Precisamos orar ao Senhor e dizer: Senhor, me perdoa por isso, me perdoa por aquilo, me perdoa porque eu fiz isso, e eu sei que eu estou longe da Tua palavra, eu estou longe do que o Senhor me disse que eu deveria viver, da forma que eu deveria viver. Me perdoa pela inimizade, me perdoa pelo afastamento de irmãos, me perdoa, Senhor, porque eu falei de A, B ou C, me perdoa, Senhor. Precisamos reconhecer ao Senhor, porque o Senhor, Ele é misericordioso. Quando voltamos e atendemos a vontade do Senhor para as nossas vidas, o Senhor se faz presente em nossas vidas. O Senhor se faz presente em nossas vidas de maneira tal que Ele vai dizer nesse texto que Ele e a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Quando o Senhor se faz presente em nossas vidas, tudo muda em nossa vida. Quando a presença do Senhor em nossas vidas se faz presente, a tristeza precisa saltar de alegria. Quando o Senhor se faz presente em nossas vidas, nós não nos incomodamos com nada e podemos falar como Paulo: eu sou contente em viver no muito, no pouco, eu estou satisfeito com tudo, porque o Senhor lhe basta. Mas quando a presença do Senhor não lhe basta, pessoas tentam diversas coisas para preencher, tentam fazer diversas maneiras, como o texto anteriormente nos diz, que plantais muito, mas colhei pouco. Tem bastante, mas continuam com fome. Bebem, mas continuam com sede. Quando estamos longe do Senhor, quando estamos fazendo a nossa vontade, o nosso eu, o nosso querer, deixamos o Senhor de lado em nossas vidas. Podemos possuir o que for, mas continuaremos sentindo fome. Podemos beber de águas diversas, de estudos, ensinamentos, mas se não tiver a presença do Senhor, continuaremos com sede. Podemos possuir semente para semear, recursos, mas quando formos colher, colheremos pouco, porque a presença do Senhor não está. Por isso, o profeta está dizendo: esforça-te, ó Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, sumo sacerdote, esforça-te, ó governante, esforça-te, ó líderes religiosos, esforça-te, ó igreja do Senhor, ó povo da terra, esforça-te. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Busque ter relacionamento com Deus. Busque viver em intimidade com Ele. Esforça-te. 5. Essa é a aliança que fiz convosco quando saíste do Egito. O meu Espírito habitará no meio de vós. Não temas. O Espírito de Deus
habitava no meio do povo, e hoje o Espírito de Deus habita em nós. Não temas. Quando alguém diz não temas, é porque algo vai acontecer que virá te trazer medo. Pode acontecer coisas em sua vida que pode te trazer medo, mas o Senhor está dizendo: não temas, pois eu sou contigo. O salmista vai dizer no Salmo 23: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou Ele não me faltará. O Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Quando o Senhor é o seu pastor e Ele está presente em sua vida, precisamos viver uma vida que não venhamos a temer, porque o Senhor está conosco. Se o Senhor está conosco, o mar se levanta e Ele tem poder para acalmar. Se o Senhor está conosco, a doença chega, mas Ele tem poder para curar. Se o Senhor está conosco, a dificuldade bate em nossas portas, mas Ele é o dono do ouro e da prata. O Senhor tem todo o poder em suas mãos. Por isso Ele está dizendo: não temas. O Espírito que recebemos do Senhor não é espírito de covardia, de medo. Não mostre para o Senhor o tamanho do seu gigante, mas mostre para o Senhor, mostre para o seu gigante o tamanho do seu Senhor. Muitas vezes em nossas vidas limitamos o poder de Deus em nossas vidas. Limitamos Deus em nossas vidas. O povo se encontra diante do Mar Vermelho e esquece das pragas que o Senhor enviou para o Egito. Esquece das coisas que o Senhor fez para que o rei egípcio viesse, Faraó viesse liberar o povo. As pessoas estão diante do mar e esquecem de tudo que o Senhor já fez anteriormente. Esquece do sangue que tiveram que passar sobre os umbares da porta. O Senhor passou pelo Egito e matou os primogênitos daquele povo. Muitas vezes em nossas vidas passamos por momentos difíceis, por momentos que achamos não tem mais jeito, não tem mais saída, não tem solução. Mas vencemos em nome de Cristo Jesus. Mas quando estamos diante ao Mar Vermelho, começamos a olhar para trás e dizer: ah, as cebolas do Egito, ah, você tirou a gente de lá e agora a gente vai morrer no deserto, e agora? Nós vamos morrer aqui. Mas quer que você tirou a gente de lá? A gente morrer aqui, o Faraó está chegando, vai matar todo mundo. As pessoas temem em frente ao problema. E Moisés clama ao Senhor, e o Senhor diz a Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Eu não disse o povo que marche? A vitória já estava garantida, mas o povo parou em meio às águas, em meio ao problema, e disse: não tem mais saída, não tem mais jeito. Sabe por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque quando Davi vai guerrear contra Golias, ele pega no riacho 3 pedrinhas, porque ele estava ali com o seu coração que ele estaria diante daqueles 3 gigantes, porque existiam 3 gigantes naquela época. Então Davi pega 3 pedrinhas e diz: eu estou indo não contra um gigante só, eu estou indo preparado no nome do meu Deus Altíssimo contra os 3 gigantes. Por isso Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele confiava no Deus que ele tinha, ele confiava no Deus da sua salvação. Ele diz no Salmo: erguerei meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas às vezes estamos diante de dificuldades em nossas vidas, mas olhamos para diversas soluções, mas deixamos de olhar para o Senhor. Olhamos para A que pode nos ajudar, fulano que pode fazer, ciclano que pode fazer, um médico melhor, mas
nós esquecemos de entregar o problema na mão daquele que tem todo o poder, toda a autoridade, todo o governo em suas mãos. O Senhor disse e cumpriu a sua aliança, dizendo: meu Espírito habita no meio de vós, não temas. O Senhor é contigo. Você é selado pelo Espírito Santo de Deus em sua vida. Não temas em meio às dificuldades, em meio aos problemas. O Senhor é contigo. Vai em frente, marche, continue a marchar, continue a seguir em frente. Não temas em meio aos problemas, em meio às dificuldades, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: em pouco tempo farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações serão trazidas, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e deixa que ele faça mais na minha e na sua vida. O Senhor tem todo o poder, toda a autoridade, e nada fugiu do seu controle. A prata e o ouro pertencem a mim, diz o Senhor dos Exércitos. Tudo é do Senhor, o sustento é do Senhor, é o Senhor que te sustenta, é o Senhor que te protege, é o Senhor que te guarda. O ouro e a prata é dele, tudo é dele, e para ele foi feito todas as coisas. Tudo pertence ao Senhor, todas as coisas são dele, tudo foi feito para ele e por intermédio dele. Lembra quando os discípulos decidem ir pescar? Pedro decide pescar e consigo leva todos aqueles que estavam com ele. Não tem mais saída, não tem mais jeito. Eu vou voltar às velhas práticas, vou voltar a pescar. Mas o texto diz que ele pescou a noite toda e não conseguiu nada. Mas Jesus estava na praia e disse: lança a rede do lado direito. E eles lançaram. E quando Pedro chega na beira da praia, encontra Jesus com a churrasqueira acesa, um peixinho assando e já com pão, e pedindo: traz mais 2 desses peixes que vocês pegaram, para que a gente asse. Às vezes a gente acha: não tem mais saída para o meu problema, não tem mais solução, e Jesus está dizendo: olha, eu estou na praia já com peixe e com pão, confia em mim, descansa em mim. Mas nós damos pensamentos demais para os problemas e esquecemos de descansar na sombra do Onipotente, descansar na presença daquele que pode mudar as nossas vidas, aquele que pode te dar o refrigério, aquele que pode te dar a solução dos problemas. É o Senhor. Precisamos entregar a nossa vida a Ele, obedecer os seus mandamentos, porque quando obedecemos, Ele se faz presente em nossas vidas. Quando nos voltamos e nos arrependemos, Ele se faz presente em nossas vidas, e Ele nos diz: não temos, eu cuido. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor tem pensamentos, eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de vida e não de morte. E o Senhor diz: a glória desta novo templo será maior do que o primeiro, diz o Senhor dos Exércitos, e estabelecerei a paz neste lugar, diz o Senhor dos Exércitos.
Volte ao Senhor. Volte a buscar o Senhor. Volte a obedecer ao Senhor. E a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E Ele trará paz para a sua vida. Ele trará paz para os seus problemas. Ele trará paz para aquilo que não tem solução. Diz o Senhor dos Exércitos. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Precisamos voltar a trabalhar na reconstrução do templo do Senhor. Precisamos tirar as cinzas do pecado. Precisamos tirar a cinza da falta de perdão. Precisamos tirar a cinza da inimizade. Precisamos tirar as cinzas do altar do Senhor, para que a glória da segunda casa seja maior do que a primeira. Deixe o Senhor fazer morada em sua vida. Deixe o Senhor mudar a história da sua vida. Deixe o Senhor viver contigo eternamente. Olhe para dentro de si e veja se há algum caminho que você, aos seus olhos, parecia ser bom. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que para o homem há caminhos que parecem ser bons, mas são caminhos que levam à morte. Olhe para dentro de si, olhe para a sua vida e veja se o caminho que você tem trilhado são caminhos que estão te levando à morte ou são caminhos que estão te levando à vida. Olhe para o seu interior, analise a sua vida perante o Senhor e perante as Escrituras, a palavra de Deus, e veja se o caminho que você tem trilhado em sua vida são caminhos de vida eterna ou são caminhos que estão te arrastando para a morte. Precisamos voltar a reconstruir o templo do Senhor, voltar a gastar tempo na intimidade com Deus, voltar a buscar o Senhor e adorar o Senhor, não pelo que Ele pode fazer em nossas vidas, mas pelo que Ele já fez. Nos tirou do lamaçal do pecado e firmou os nossos pés sobre a rocha que é Cristo Jesus. E possamos verdadeiramente viver em busca incessante a esse Deus que quer ter um relacionamento contigo, que quer obediência sua e minha, e que quer viver contigo eternamente. Amém. Poderoso Deus e eterno